Olá, eu sou Manuela Gondim, sou oftalmologista, idealizadora e coordenadora médica do projeto CELPIN e tenho o prazer de apresentar para vocês como esse projeto foi criado, quais frutos ele já deu e quais são os nossos planos para implementar esse projeto no ano de 2021. E tenho a honra de convidar você a participar desse nosso projeto. A Agência Internacional de Prevenção à Cegueira globalmente estima que são mais de 217 milhões de pessoas cegas ou com a visão comprometida. Mais de 75% dos casos de cegueira são evitáveis. Destes, 90% das pessoas vivem em países em desenvolvimento e as principais causas são os erros refracionais, catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade. Tradicionalmente, o Dia Mundial da Visão é comemorado na segunda quinta-feira do mês de outubro, esse ano no dia 14 de outubro, e é um dia para lembrar, né, a cegueira ela é evitável e precisa se prevenir. Então, ajuda a orientar os pacientes a consultar um médico oftalmologista anualmente. A simples identificação de doenças oculares, ela pode ser tratada com o uso de óculos, se identificado qual é a visão do paciente, então qual é a acuidade visual deles. Esses erros refracionais são a miopia, astigmatismo e hipermetropia. E a ação preventiva para a identificação da ambliopia ajuda a prevenir o olho preguiçoso, uma vez que permite seu diagnóstico e tratamento precoce e preferencialmente antes dos 7 anos de idade. Essa é a foto do nosso primeiro projeto, em 2018, que foi uma ação conjuntamente do CEOP, Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, e contou com a participação de médicos, agentes comunitários de saúde, a ação de professores e diretores da escola e a participação de muitos voluntários. Esse primeiro mutirão de atendimento ele foi realizado, né, em conjunto da Secretaria de Saúde e de Educação da Prefeitura de Jaboatão, sendo o foco principal avaliar crianças em idade escolar, especialmente dos 5 aos 14 anos de idade, e com a finalidade de identificar e tratar a ambliopia. Foi selecionada a Escola Vidal de Negreiros e a Unidade Básica de Saúde Jardim Copacabana. Então, em tempos de pré-pandemia, nós realizamos esse dia de treinamento, né, em que o pessoal da Secretaria de Saúde e de Educação pôde comparecer à sede do CEOP na Ilha do Leite, e nós realizamos, né, o primeiro treinamento de como realizar a avaliação da acuidade visual e poder selecionar aqueles pacientes que tinham prioridade para o atendimento e comparecer no dia do mutirão. O primeiro projeto, em 2018, foi realizada a triagem oftalmológica em 220 crianças, essas entre a Escola Vidal de Negreiros e a UBS, Jardim Copacabana, e aí destas, 103 foram encaminhadas ao dia do atendimento do mutirão e 72 compareceram no dia do projeto. Participaram do projeto funcionários, oftalmologistas, residentes, a equipe da UBS e voluntários. Foi realizado num sábado, dia 10 de novembro de 2018, no turno da manhã, na unidade do CEOP Jaboatão, e todas as crianças compareceram ao projeto acompanhada de adulto responsável. A foto da nossa sala de espera logo no início do atendimento. E aí, a triagem inicial, né? Ela deveria ser realizada na escola de origem por um examinador previamente treinado. A avaliação da acuidade visual devia ser feita para avaliar a visão de longe, tendo como objetivo conhecer a visão da criança com base em um referencial padronizado, que foram tabelas previamente entregues, né, aos avaliadores, e após a realização do teste, as crianças deveriam ser encaminhadas para uma avaliação oftalmológica no dia do mutirão, principalmente aquelas que tinham visão mais baixa do que 0,6 na tabela. Aqui sou eu, no dia do treinamento, mostrando para vocês a posição do avaliador e do paciente avaliado.
e ensinando como identificar, né? Por que a acuidade visual é tão importante? Ela nada mais é do que a percepção da forma e de contorno dos objetos. Existem várias técnicas para medir a acuidade visual, tanto de adulto como de crianças. E em testes com a população, utiliza-se a tabela de Snellen, que é uma tabela de otótipos em formato de letra E em diferentes posições, e a tabela de figuras para crianças menores. À esquerda, a tabela de Snellen, à direita, a tabela de figuras. E nós orientamos 8 materiais necessários para serem levados a campo para o dia da triagem da acuidade visual. São eles: uma tabela, né, padronizada, que nesse caso pode ser a de Snellen de figuras, um lápis preto ou caneta para anotar, né, os achados de cada paciente, um oclusor simples, a exemplo da foto da direita, cadeiras, tanto para o avaliador como o avaliado, uma fita métrica ou barbante de comprimento conhecido para medir a distância ideal entre o paciente avaliado e a tabela, uma fita adesiva para grudar a tabela, uma fita crepe ou giz para marcar a posição onde o paciente deve estar posicionado e planilhas para anotar os resultados. E aí, presencialmente, a gente faz uma dinâmica em grupo, onde a gente divide a turma em 2 grupos, fornece os 8 materiais para eles e pedem que eles simulem a técnica de testado baseado nos conhecimentos prévios de vocês. E aí, a gente avalia os cenários seguindo com a aula expositiva e, por último, após a exposição, pede para que as pessoas em treinamento apontem os erros realizados e façam suas devidas correções. Então, para a técnica de testagem, o local ele deve ser bem iluminado. A luz deve vir por trás ou pelos lados da pessoa que será submetida ao teste, nunca por trás da tabela, né? Sem sombra sobre a tabela, ser um ambiente calmo, silencioso. A tabela ela tem que estar a uma distância conhecida. Então, o encosto da cadeira deve ficar à distância da parede indicada pela tabela a ser utilizada. Então, na figura a seguir, vocês vão observar a linha vermelha na imagem. Cada tabela padronizada, ela pode estar já padronizada para uma determinada distância. Então, 3, 4, 5, 6 metros. Então, é necessário conhecer a tabela que vai ser utilizada, saber para que distância ela foi desenvolvida e aí sim marcar a distância entre o paciente que vai ser avaliado e onde essa tabela vai estar fixada. Essa tabela ela não deve ser impermeabilizada ou plastificada para evitar os reflexos. E as linhas inferiores, né, 0,8, 20 e 25 de visão, a 1, 20 e 20 de visão da tabela devem ficar ao nível dos olhos do examinado. Então, aqui está a figura, né, como eu comentei com vocês. Então, prestem atenção que as janelas estão do lado e atrás do paciente avaliado. Tem uma linha vermelha na cadeira, onde o paciente avaliado está olhando para a tabela à sua frente e a parte inferior da tabela está na altura dos olhos dele, a uma distância de 3 metros, que foi padronizada para o tipo do tamanho de letra que está sendo testado. O preparo individual. É importante que o examinador ele explique e demonstre o que vai ser realizado antes de começar de fato o teste. Então, por isso, nesse caso, leva a criança perto da tabela. Peça para que ela identifique a direção de cada otótipo ou a figura. E só comece a realizar o teste quando você tiver segurança de que o paciente compreendeu corretamente o que será realizado. Então, para o teste da acuidade visual com os otótipos na tabela de Snellen, explique o teste para a criança e faça um pequeno treino. Deixe-a identificar com a mão ou falando o lado de cada figura, para cima, para baixo, para um lado, para outro. Os otótipos eles devem ser apontados com um lápis preto, cobrindo um olho de cada vez. Então, começa-se o teste sempre pelo olho direito, ou seja, cobre o olho esquerdo. Depois de testado o olho direito, cobre o olho direito e testa-se o olho esquerdo. Se a criança já usa óculos, sempre faça o teste sem tirá-los.
E se a criança usa um tampão ocular, peça para a criança retirá-lo para realizar o teste. Na imagem, a avaliação à esquerda de um paciente que não usa óculos, então fazendo a oclusão primeiro do olho esquerdo, depois do olho direito, e na figura direita, um paciente com óculos, fazendo a mesma técnica de testagem, mas sem tirar os óculos. E aí comece sempre pelos otótipos maiores, de cima para baixo da tabela. Avance para a linha menor se a criança conseguir enxergar ao menos 3 otótipos da linha sem dificuldade. Se a criança não conseguir identificar 3 otótipos, volte para a linha de cima, certifique-se que ela enxerga todos os 5 otótipos anteriores. Anote no campo da acuidade visual a medida de visão, o número correspondente à última linha em que a criança enxerga todos os otótipos. E se a criança não é capaz de enxergar mesmo os otótipos maiores na linha superior, anote 0 na planilha. Vocês receberão essa cartilha com os 6 critérios de encaminhamento para priorizar aqueles pacientes que têm urgência do atendimento. Então, são eles. Primeiro, se a criança tiver uma acuidade igual ou menor que 0,6, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,1 e 0, em um ou ambos os olhos. Se a diferença de visão entre os dois olhos for igual ou maior a 2 linhas, por exemplo, o paciente enxerga 100%, 1 no olho direito, mas tem essa diferença de 2 linhas do olho esquerdo, 0,8, ela também deve ser encaminhada. Se a criança tiver algum sinal ou sintoma ocular, tipo estrabismo, inclinação da cabeça, um olho torto, refere que vê a visão dupla, ela também deve ser encaminhada. Quarto, se a criança não conseguir responder ao teste por apresentar alguma dificuldade de comunicação que a impeça, exemplo, surdez, síndrome de Down, algum grau de autismo. 5. Se a criança estiver usando óculos confeccionados há mais de 1 ano, ou se as lentes ou armações estiverem mal conservadas e riscadas. E por último, 6. Se a visão da criança com correção com óculos for menor ou igual a 0,6. Então, no dia do atendimento serão realizados, novamente, o teste da acuidade visual, será realizada a motricidade ocular, dilatação da pupila, o exame de refração estática sob dilatação pupilar, a biomicroscopia com lâmpada de fenda, que é a parte do exame anterior do olho, e a parte do exame de fundo do olho, a fundoscopia. Aqui tem nossa ficha impressa, né? Então, produzida especialmente para nosso projeto CEOPinho, e em que constam tanto os dados de identificação do paciente, como da anamnese e exame oftalmológico. Após o atendimento, aqueles pacientes que apresentarem alguma doença ocular, eles terão seus exames solicitados e serão encaminhados ao ambulatório de especialidade do CEOP para seguimento e condução do caso clínico daquela criança. E aqui, né, a gente espera você a juntar esse nosso time que pode levar, né, alegria e saúde visual de qualidade para muitas crianças em 2018 no nosso primeiro projeto, em 2019 no nosso segundo projeto. 2020 não foi possível por conta da pandemia, mas 2021 nós faremos, certo? Com todos os cuidados de uso de máscara, distanciamento social, horário agendado, mas nós precisamos dar assistência àquelas crianças que mais precisam. Aguardo vocês. Aqui também tem meu e-mail para contato, manugondim@gmail.com, e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada e até breve.